casa. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Vamos cuidar da vida do outro, das finanças do outro, do casamento do outro, da vida do outro, e esquecemos de cuidar da nossa vida, da nossa casa, daquilo que nos pertence. Quando nós lemos o capítulo 30, nós vamos voltar um pouquinho na história e vamos ir para o capítulo de número 26. E no capítulo 26 nós vamos ver a história de um homem que está fugindo do rei de Israel. Davi se encontra com um fugitivo, um homem que não fez absolutamente nada de errado, mas que está agora aflito, desesperado, e correndo daquele que deveria estar protegendo a Davi. E Davi então ele foge para o deserto, se esconde em uma caverna, e lá nessa caverna de repente ele é tomado de surpresa por alguns homens valentes que o currículo era extraordinário. O currículo era só assassino, devedor, só gente que a sociedade não queria. E nesse lugar, Davi então começa a reunir um povo, e de repente esse povo se transforma em um exército de cerca de 450 homens. Mas neste episódio, Davi já não está mais com 455, 600 homens, mas ele se encontra com 600 homens fugindo de Saul. E Deus já havia dado Saul nas mãos de Davi por algumas vezes. Para ser mais específico, 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas Saul, apesar de tudo que estava fazendo, Saul ainda era ungido de Deus. E por ser ungido de Deus, Davi disse: eu não posso tocar na unção, na vida de um homem que é separado e ungido por Deus. Então Davi ele toma uma decisão, ele corta um pedaço da veste de Saul, vai à distância e diz: Saul, tive a oportunidade de te matar e não fiz. Saul perdoa, volta para sua casa. Mas Saul não consegue ficar da forma como estava, e ele então toma uma decisão, pega 3.000 homens e vai ao encontro de Davi mais uma vez. E Davi, a Bíblia diz que Deus faz com que todo o exército de Saul seja tomado por um choro tão profundo, que Davi chega e toma a espada e o cantil de água de Saul. Vai para o outro lado da colina e diz: Saul, tive a oportunidade de te matar, mas não fiz. Deixa-me livre. Saul então deixa Davi livre, pega os 3.000 homens que estavam com ele, volta para sua casa, para Israel, e Davi vai então para o deserto com 600 homens. E nesse deserto eu imagino Davi, eu quero que você imagine comigo, pois isso nós estamos descrevendo o cenário da mensagem. Davi então, imagino eu, que ele estava dentro de uma caverna, deitado, tentando dormir, mas não conseguia. Do lado de fora dessa caverna estão os seus 600 soldados protegendo Davi. E Davi começa a pensar no seu íntimo: certamente acontecerá que um dia Saul irá me matar. Eu preciso tomar uma decisão, ir para algum lugar onde Saul não me encontre. E então Davi toma uma decisão, e ele toma a decisão de ir para a cidade de Gat. Repita comigo: Gat. Gat. Ele toma essa decisão, ir para a cidade de Gat. E lá ele encontra a oportunidade de encontrar o rei Aquis. E ele então chega a Aquis e diz: Aquis, estou eu fugindo de Saul, e eu vim aqui procurar abrigo, pois aqui certamente Saul não virá me buscar. Aquis olha para ele, imagino eu, e começa a imaginar quem é Davi. Afinal de contas, nós estamos falando de Gat, a cidade filisteia pela qual o gigante Golias é nascido. E Davi é aquele que havia matado o gigante Golias. E olha onde ele vai buscar refúgio: no
diz a ele: pois bem, fique entre nós, você e seus 600 homens. E ali está Davi, reunido agora na casa de Aquis. A terra é tomada por 600 homens com famílias. E de repente Davi olha para Aquis e diz: Aquis, não tem justificativa eu ficar aqui na mesma cidade que você. Escolha um lugar nas terras dos filisteus e me entregue uma terra para que eu possa ir com os meus homens. E Aquis olha e acha graça ao olhar de Davi e diz: tudo bem, então irei te dar uma cidade para que você possa ser feliz com os seus homens. E ele então dá a cidade de Ziklag para Davi. Davi se transforma agora em um homem desejoso entre os filisteus. Davi se transforma em um homem que é não somente um ex-perseguidor, mas agora é um defensor dos filisteus. E este é o cenário da mensagem que irei pregar nesta noite. E eu gostaria que você gravasse bem na sua mente que Davi ele está agora em Ziklag, terra filisteia. Mas tudo bem, entendemos o cenário. Mas eu gostaria que você entendesse qual é a história por trás desse cenário. Quando Davi está decidido a ir para a terra dos filisteus, Davi ele toma uma decisão em um momento de dor, agonia, angústia e principalmente medo. A decisão que Davi toma, ela não é uma decisão pautada na razão apenas, mas
decisões erradas. Repita comigo: quando o sofrimento nos faz tomar decisões erradas. O nosso problema é esse: nos deixamos levar pelas emoções, e as emoções nos fazem tomar decisões que não deveríamos tomar, caminhos que nunca deveríamos entrar. Quantos de nós, quantos dos nossos, quantos que uma outra hora estavam dentro da casa do Senhor, por um deslize qualquer, por uma emoção, por um qualquer que seja o sentimento de desprezo, saíram de dentro da casa do Senhor e se envolveram com prostituição, com drogas, se envolveram com pornografia e outras coisas mais. Quantas vezes isso acontece? Não dá para colocar em duas mãos, mas tudo bem. Davi tomou a decisão errada, mas pastor, Davi queria lutar. Davi era um homem que tinha em seu sangue a essência de Deus, a essência de valente, a essência de um homem que não conhece a derrota. E ele toma uma decisão: se eu faço parte agora dos filisteus, então eu tenho que defender os filisteus. Mas sabe qual é o problema? O problema não é apenas tomar a decisão errada, como Davi tomou, de ir para a terra que não deveria ir. O problema agora é que ele decide defender aqueles pelas quais ele não deveria defender. Mas tudo bem. Como que Davi defende? Davi enfrenta os amalequitas, os jezreelitas e mais uma clã de outros povos. E num desses ataques, ele ataca os amalequitas e diz: eu vou exterminar todos, para que nenhum deles venha dizer que eu, um ex-israelita, defendi os filisteus. E ele toma essa decisão, ele com seus 600 homens, invade os amalequitas e destrói todos. Não sobra um para contar a história. Extermina aquela clã que ele estava. E ele destrói uma cidade inteira, pega os despojos da guerra e leva para o seu novo rei, Aquis. E Aquis olha para Davi e ele acha graça aos olhos de Davi. Ele olha para Davi e diz: quem é este homem? Eu não tenho nenhum no meu reino, eu não tenho nenhum pastor como esse. O homem faz tudo e é fiel. Veio para cá como estrangeiro, mas ele não está aqui como estrangeiro, ele está aqui como um dos nossos, aquele que defende a bandeira,
ele então toma a decisão: vamos invadir Israel. E nesse momento eu vejo uma história que os seus olhos, eu não sei se eu ri ou se eu choro. Porque o problema é o quê? Até aqui tudo bem, é plausível, o exército inimigo querendo enfrentar Israel. Mas o problema é que no capítulo 29, nós vamos ver Israel prestes a ser atacado. Saul foi comunicado, mas o maior problema é que no meio daquele povo tinha um homem com 600 valentes, dizendo: eu estou pronto para matar o meu morrer, mas não pelo povo de Deus, e sim pelo inimigo número 1 do povo de Israel. Nesse momento, eu olho para Davi e me vergonho de Davi, porque Davi está desejoso de ir para a guerra contra o seu próprio povo, e isso traz vergonha. Quantas vezes nós estamos na mesma condição que Davi? Quantas vezes nós, como servos do Senhor, tomamos a decisão de ir contra o próprio povo? Pastor, não tem povo pior para falar mal de crente do que o próprio crente. Não tem povo pior para atacar o irmão que pecou do que o próprio irmão. Não tem povo pior para falar mal de quem é da própria tribo. E isso não existe justificativa. Nada justifica a ingratidão e a traição. E Davi se encontra exatamente nesse posto, o posto de ir contra o próprio povo. Mas tudo bem, onde é que Davi estava morando? Alguém se lembra? Alguém? Repita comigo: Ziklag. Mais uma vez: Ziklag. Davi toma a decisão, ele está desejoso, está indo para a guerra, chegando nos campos do deserto da terra de Israel. Aqui toma a decisão e diz: Davi, você é o homem que eu mais tenho segurança nesse meio. Você é o homem que tem se demonstrado ser fiel a mim. Então eu quero você do meu lado da guerra. Você vai fazer a minha guarda. Você e seus 600 valentes estarão prontos para me defender. E Davi diz: certamente aqui a minha vida está. A decisão foi tomada, mas quando estamos chegando perto da onde deveria acontecer a guerra, bem perto, aí agora vem para a gente Deus. Vem então os chefes do exército deles, e esses homens poderosos chegam e dizem: aqui, você bateu a cabeça, você está sentindo isso? Porventura perdemos 2 parafusos aí. Nós estamos indo contra Israel. Este homem é israelita. Ele está com 600 valentes que nenhum de nós é capaz de vencer. E nós estamos indo para a terra dele. Que outro motivo ele teria para ir? E aqui diz: fazer a minha guarda deste homem. E um chefe mais esperto do que o outro diz: não, o senhor está entendendo errado. Ele está indo conosco, porque chegando lá, ele se volta contra nós, nos vence, e é a chave dele para voltar para Israel. É a chave que ele tem para poder invadir a nossa terra outra vez, nos conquistar e nos dominar. Aqui chega para Davi e conta, e diz: Davi, pela manhã, assim que o sol raiar, pega a sua tropa e volta em direção a Ziklag, porque os meus chefes conselheiros não te querem dar. Davi fica com raiva, Davi fica triste, e Davi olha para aqui e diz: aqui, fizemos alguma coisa contra o Senhor, porventura não sou eu fiel a ti, porque é que o Senhor está me excluindo?
seu irmão. Deus nunca irá permitir que você seja vencedor sobre a sua própria tribo. E se necessário for, Deus vai trazer a rejeição, Deus vai trazer algum tipo de impedimento para que a sua boca não professe injustiça contra o teu próximo, e nem tampouco você consiga matar o profeta do Senhor. Ai de quem toca o ungido de Deus. Nesse momento Deus interveio e trouxe sobre Davi uma rejeição. Quantas vezes nós nos deprimimos por rejeições? Quantas vezes nós nos deprimimos porque cometemos algum deslize na vida, invadimos uma terra que não deveríamos, fizemos algo que não devíamos, e a rejeição veio sobre nós, nos foi tirado aquilo que nós amávamos. Quantas vezes isso acontece e a rejeição coloca para baixo e diz: eu não sou ninguém. Quantas vezes a rejeição te faz olhar para si e dizer: eu não mereço mais nada, Deus não está mais comigo. Mas tudo bem, Davi entende o recado e volta para casa. Mas quando ele está voltando, imagino eu que ele, seus 600 homens, não tinha mais o que fazer, pastor. Eles tomaram uma decisão: vamos curtir nossas esposas, vamos curtir a nossa casa, enquanto não é possível estar na guerra, enquanto não podemos estar em guerra, vamos curtir a nossa casa, nossas esposas, nossos filhos. Mas quando eles estão chegando perto de casa, imagino eu que eles pensando como seria bom chegar nele ali do lado de comida, a esposa e seus filhos à volta da mesa, o que eles veem ao longe é fumaça. E a fumaça é tão grande que eles apressam os seus passos e chegam à cidade. Mas quando chegam à cidade, está consumida pelo fogo. Todo o sul da cidade foi consumida pelo fogo. E esse fogo que estava consumindo, eles não entendem o que está acontecendo. Procuram suas esposas e não encontram, procuram seus filhos e não encontram. E alguém vem e diz: vieram aqui e destruíram tudo que tínhamos, levaram nossas filhas, nossas esposas. E Davi e seus 600 homens, a Bíblia diz que eles são tomados de um tamanho tristeza e amargura, que eles se prostram, rasgam as suas vestes, mas choram tanto que as suas forças se acabam e ele não consegue mais chorar. Imagina a aflição e a angústia de Davi. Mas tudo isso tudo está acontecendo. Aí, pastor, que vem a coisa mais terrível do ser humano. Porque nesse momento, os homens que estavam junto com Davi
posse na sua vida de uma vitória, porque a sua força vem do alto. E Deus é certo. Quando Davi encontra forças do Senhor, ele pega 600 homens. Quantos? 600. 600 homens. E parte sem saber para onde. Ele sai, mas ele não sabe para onde. Mas ele sai. Só que antes de sair, ele faz algo extraordinário. Algo que estava faltando na vida dele. Um ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses que Davi não fazia algo que era essencial na vida minha, sua e de todos nós. Ele chama o sacerdote, pede para trazer a escola sacerdotal, e ele faz a pergunta mais importante na vida de um crente. Ele olha e diz: Deus, eu devo ir. Sabe qual é o nosso problema? Eu digo nosso problema porque nós, como seres humanos, somos suscetíveis a erros, a falhas. E o nosso maior defeito é confiar na força do próprio braço. Se você olhar para Davi, você vai entender: Davi não é um homem qualquer. Nós vamos dar mais 3 minutos. Ele não é um homem qualquer, ele é um homem forte, pronto para a guerra. Ele com certeza tem a convicção de dizer: eu sou capaz de vencer os homens. Mas a diferença é: Davi entende que ele é dependente de Deus. E ser dependente é saber: eu sou forte, eu consigo, mas quem me capacita é Deus. Eu posso, mas sem ele eu não vou. Eu posso, mas sem ele eu não vou. Eu posso, mas sem ele eu não vou. Quem não me faz? Pega a resposta de Deus, eu vou. Deus diz: pode ir, porque certamente você irá arrebentar tudo. Foi levado as mulheres, as filhas, a riqueza, e Deus diz: vai ser destruído tudo. E a mensagem de Deus para a tua noite é essa: tudo que você perdeu irá ser restituído. Mas tudo bem, Davi sai, e quando ele sai, ele não sabe para onde ir. Talvez esse seja eu e você. Queremos fazer, queremos ir, queremos agir, temos força, temos a unção, Deus agora não vai. Mas e para onde? Davi sai. E nessa saída de Davi então encontra pelo caminho um homem fraco,
com unção de Deus, e são 600 homens, consegue invadir o exército amalequita, resgata tudo pela qual eles perderam, todas as mulheres, pastor aqui, todas as filhas, e não somente isso, carregaram consigo os bois que ali estavam, carregaram consigo a riqueza dos amalequitas, levou para casa os despojos das guerras, e ele ainda conseguiu eliminar o exército inimigo. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Se você acreditar que você e Deus é maioria, não existe guerra que você não consiga vencer. Não existe nenhuma artimanha do inimigo que possa ir contra o que é de dentro da tua vida. Mas presta atenção em uma coisa para eu encerrar aqui. Coloca de pé, parece que está acabando. Nesse caminho, tudo isso só aconteceu por um motivo. Davi deixou de lado aquilo que ele nunca deveria ter deixado, que é perguntar ao Senhor o que se deve fazer. Davi deixou a sua casa sozinho para cuidar do exército inimigo, para defender rei inimigo, e ele deixou de cuidar da sua própria casa. Quantas vezes nós fazemos a mesma